qual a diferença entre licença e salário maternidade? Bem, a licença maternidade é o período que a gestante, que a mãe se ausenta do trabalho para cuidar do filho ou para fazer esse estreitamento dos laços maternos. Já a licença, o salário maternidade é o valor que ela recebe do INSS nesse período de ausência. E quando eu digo do INSS, é importante esclarecer que o salário maternidade ele só é devido para as empregadas seguradas, para as pessoas que são seguradas do INSS. Ou seja, só é devido para aquele que um dia já foi contribuinte do INSS e que tenha cumprido as carências e as exigências legais para tanto. Então não é qualquer pessoa que pode ter o salário maternidade? Não, aquela pessoa que nunca foi contribuinte do INSS, por exemplo, não será. E Marcela, quem tem direito a gozar da licença maternidade e receber o salário maternidade? Bom, esses dois benefícios, eles são devidos às mães que acabaram de ter um filho, seja por parto ou por adoção. Adoção também? Adoção também. E houve uma recente alteração na lei com relação à adoção. Porque antigamente a adoção, ela propiciava à mãe a licença maternidade de acordo com a idade da criança adotada. Olha! Então as crianças que eram adotadas até 1 ano de idade, a mãe tinha direito aos 120 dias de licença. Se era uma criança de 1 a 4 anos de idade, ela tinha apenas 60 dias de licença. E de 4 a 8 anos de idade, ela tinha 30 dias de licença. Isso não mais existe. Então hoje a criança adotada na faixa etária de 0 a 12 anos, a mãe terá o direito aos 120 dias de licença, independente da idade da criança. Legal isso, né? Porque é o momento de estreitar relações, né? E muitas vezes a criança numa faixa etária mais alta precisa de mais tempo de adaptação do que um bebezinho. Concordo com você. E com relação aos casais homoafetivos? Bom, essa é uma inovação interessante da lei, porque até então isso não estava abrangido. Mas hoje, os casais homoafetivos, eles podem escolher uma das partes, vão eleger uma das partes para que gozem da licença maternidade e recebam um salário. Claro que se for no caso de 2 mulheres, por exemplo, e uma delas for a genitora da criança, seria ela a mais indicada para fazer esse afastamento e receber a licença. E lembrando que nesses casos sempre a pessoa tem que ter sido segurada ou ser segurada do INSS. Ou seja, ela tem que já ter contribuído, ter passado por um período de carência quando for o caso, para ter direito ao benefício do salário maternidade. Muito legal. Que bom que houve essa mudança, né? É. Adaptar à realidade moderna, né? Só falta agora alterar o nome, né? Porque talvez licença maternidade não seja mais tão apropriado. É verdade. Licença parental, talvez, né? Aí não vou Doutora Marcela, qual o prazo da licença maternidade e quando se inicia ela? Bom, a licença maternidade ela é de 120 dias, em regra. Pode chegar até os 180 dias. E se inicia até 28 dias antes do parto. Tem alguns casos, quando há uma gravidez de risco, que a gestante tem algum problema de saúde, ou venha a ter algum problema de um parto antecipado, que os médicos podem lhe dar um atestado médico de que até 15 dias, que ele vai anteceder a licença maternidade, mas não vai computar no prazo da licença. Então ela vai poder sair mais cedo do trabalho, por exemplo, ser afastada do trabalho por algum motivo de saúde, de risco, sim, mas ainda ela vai ter direito aos 120 dias depois. Isso. Tem muita gente que entende isso como um certo acréscimo, porque às vezes a pessoa fica 15 dias antes, depois pega os outros 120 e no final das contas ela vai ter se afastado no total de 135 dias. Mas a licença em si perdura por esses 120. Os outros dias são de atestado médico em razão de algum problema na gestação. E esse salário maternidade é pago pelo empregador? Bom, no caso das empregadas, das mulheres empregadas de empresas, o empregador ele faz como se fosse uma antecipação. Ele paga esse salário para a gestante e depois ele compensa esse valor no crédito que o INSS tiver com ele. No caso da empregada doméstica, tem uma diferença, porque a empregada doméstica ela recebe o salário maternidade diretamente do órgão previdenciário, assim como as profissionais liberais, que são incluídas aí no rol de contribuintes individuais. O que é necessário para receber o salário maternidade? Como eu venho frisando aqui, para que a pessoa receba o salário maternidade, ela tem que ter sido contribuinte do INSS, ou esteja contribuindo, porque o INSS não paga um benefício a quem nunca foi contribuinte. Atenção! Há uma carência de 10 meses
em regra, para as empregadas que são contribuintes individuais, trabalhadoras avulsas, e a isenção para aquelas, isenção da carência, para aquelas que são empregadas de microempresas individuais, que são empregadas domésticas, ou seja, empregadas regulares de uma empresa, não teria essa carência. No momento que entrou, por exemplo, no caso da empregada doméstica, começou a trabalhar, se engravidou, ela já teria ali a licença maternidade. Desde que já tenha feito uma contribuição. E quando a pessoa está desempregada? Bom, pois é, quando a pessoa está desempregada, muitas vezes ela acha que não está cobertada e que não vai ter licença maternidade, porque muitas vezes a pessoa liga a condição de afastar-se do trabalho para receber o salário maternidade. Eu sabia disso, olha que legal. Mas não é bem assim, porque se ela estiver trabalhando, claro que ela vai precisar se afastar das suas atividades para cuidar do bebê e, via de regra, vai receber o salário, né, para poder continuar subsistindo. Agora, no caso da pessoa que já estiver desempregada, existe no INSS um termo que se chama período de graça. Então, mesmo quando a pessoa não está contribuindo no INSS, nem que ela não esteja oferindo renda para isso, tem um período que ela fica coberta pelos benefícios que o INSS concede. E esse é um caso da licença maternidade. Então, se a pessoa estiver no seu período de graça, ela vai conseguir receber, e aí nesse caso ela recebe diretamente da autarquia previdenciária e não da empresa, porque ela não vai estar tendo vínculo com nenhuma empresa no momento. E qual seria esse período de graça, assim? A pessoa tá desempregada? Isso varia, mas em regra, do cumprimento de um vínculo empregatício, são 12 meses. Tem algumas nuances, tem algumas variações, né, gente? Não é só pegar isso e sair, né? Tem algumas regrinhas específicas, né? O INSS tem várias regras a serem cumpridas, mas de um modo geral, na maioria dos casos, esse período é de 12 meses. Ele pode ser inclusive maior do que isso. Alguns casos em que o período de graça é estendido. Então, na maioria dos casos, não estou colocando aqui como uma regra geral, mas para título de informação, ela teria pelo menos esses 12 meses de período de graça para fazer o requerimento lá no INSS. Mas, doutora, se esse período de segurada dela terminar, teria como a pessoa ainda voltar a ser uma segurada? Claro, o INSS propicia para que a pessoa volte a contribuir, e ela voltando com mais 3 contribuições, isso se ela já tiver cumprido a carência lá dos 10 meses pré-determinada, ela faz mais 3 contribuições e ela volta à qualidade de segurado. Se, por acaso, antes dessas 3 contribuições ela não tinha aquelas 10 de carência, ela vai ter que completar essas 10 e aí vai voltar à condição de segurado, mas com esse mínimo de 3 contribuições para voltar. Bacana. E se acontecer do bebê nascer morto? A pessoa fez todos os requisitos para ter direito à licença maternidade e tal, e aí o bebê nasceu morto. Como é que fica? Bom, a nossa legislação, ela qualifica como parto qualquer evento que tenha acontecido depois da 23ª semana de gestação, ou seja, a partir do 6º mês de gravidez. Então, ainda que seja um aborto, né? Mas para o direito, ele qualifica o evento a partir da 23ª semana como um parto. E a partir de então, desde que a mãe tenha sofrido um parto, ela vai ter direito à licença maternidade, ainda que o bebê nasça sem vida. De 120 dias? De 120 dias. E antes dos 23 semanas é tido como aborto? Aí a legislação vai entender que anteriormente à 23ª semana, ela vai ter um evento aborto, desde que ele seja um aborto natural, porque não pode ser um aborto provocado, desde que ele seja um aborto natural, ou naqueles casos em que a lei permite a interrupção da gestação, ela vai ter um afastamento de 14 dias. No caso de um bebê que nasceu prematuro, e aí a prematuridade foi tão extrema que a mãe ficou com esse bebê os 120 dias e o bebê ainda continua internado no hospital, teria como a mãe ter algum tipo de auxílio, se afastar do trabalho para seguir esse bebê e para estar lá sempre, por exemplo, oferecendo leite, ordenhando, visitando o neném? Existe essa possibilidade? Existe um projeto de lei em votação para estender essa licença maternidade nos casos, principalmente das crianças que nascem prematuras e que têm
uma estadia no hospital por um tempo maior. Do que esses 120 dias. Isso. Mas por enquanto, de lei já aprovada, não. Não, existe um projeto de lei com a intenção de prorrogar esse período, sim. Mas ele ainda não é efetivo. E se acontecer de na licença maternidade, a mulher foi, teve um neném, tudo bonitinho, e aí viver na licença a mulher tem algum sangramento, alguma embolia e falece? Como é que fica? Essa também é uma recente inovação. Isso antes não estava abrangido pela lei, mas hoje é possível que o cônjuge ou o companheiro que tenha, né, sobrevivente, né, se ele tiver falecido também não vai ser possível, ele pode gozar a licença maternidade e receber o salário de maternidade pelo período que faltar. Então, digamos que a mãe gozou durante 60 dias e ele vai conseguir receber o benefício e gozar os outros 60 dias que faltavam para o implemento do termo final. Mas ele precisa também ser segurado no INSS. Então, ele não vai ter todas as regras que a mulher deveria ter. Isso, né? os mesmos requisitos. Os mesmos requisitos. E ele não pode ter abandonado o bebê. E o bebê também tem que estar com vida, né? Mas o que seria o pai não abandonar o bebê? Pois é, aí ele não pode ter deixado de cuidar, né? Assim, digamos que um casal que a mãe tenha assumido essa gravidez sozinha e o pai tenha assumido. Então, se ele tiver abandonado o bebê, abandonado a criação, ele não vai poder. Não pode, tem que ser o pai que vai criar efetivamente a criança. É o pai que vai cuidar. Ele não pode pegar o bebê, por exemplo, e entregar para a avó e deixar e ficar recebendo o benefício. Não, é o pai que efetivamente vai ficar em casa, dando banho no neném, alimentando. É o que vai criar, o que vai cuidar, que vai estreitar esses laços familiares. A gente observa também, doutora Marcela, que tem algumas mães que têm a licença maternidade ao invés de 120, 180 dias. Como é que funciona isso? Bom, em 2008 foi editada uma lei que criou o Programa Empresa Cidadã. Essa lei é uma lei de incentivo para que as empresas façam adesão a esse programa, o Programa Empresa Cidadã, para que seja prorrogada a licença maternidade de 120 para 180 dias. O problema, apesar da boa intenção do legislador, o problema dessa lei é o seguinte: ela criou um incentivo para que as empresas pudessem fazer adesão e ter alguma contrapartida. E, em contrapartida, ela teria um desconto no seu imposto de renda. Acontece que só se aplica esse desconto para as empresas que optam pelo lucro real. E isso já tira uma gama de empresas. Isso acaba sendo aplicado apenas para as empresas de grande porte. As empresas de pequeno e médio porte, que são as que mais dão empregos no país, são as que mais giram emprego, a gente pode dizer assim, elas não são tributadas pelo lucro real. Então, o que acontece? Não é que as pequenas empresas não possam optar, elas podem e deveriam. Só que, como não há incentivo fiscal, não há nenhum benefício, acaba havendo um desinteresse. Então, efetivamente, nós temos pouquíssimas empresas que aderiram ao Programa Empresa Cidadã. Então, essa, na verdade, não é uma realidade das mulheres que trabalham em iniciativa privada. Porque, por outro lado, na iniciativa pública há uma lei que regulamentou direitinho a licença estendida. Então, na administração pública, ela concede às serventuárias o direito aos 180 dias. Mas, infelizmente, na iniciativa privada, isso é uma exceção. Não é uma regra. Entendi. Infelizmente, né? Infelizmente. Porque as mães sabem que quando o neném nasce, 120 dias, a hora que você respirou, já acabou. E é uma peleja deixar, às vezes, o neném ainda tão novinho em casa, né? Exatamente. Às vezes não tem creche, não tem locais adequados para você deixar, não tem uma pessoa para ficar. Exatamente, é bem complicado. E como é que a gente requer essa licença maternidade, doutora? Bom, em alguns casos ela pode ser requerida até no site da Previdência Social. Em alguns casos é possível fazer o requerimento pelo site, mandar os documentos pelos correios, mas, via de regra, o interessante é procurar uma agência do INSS e fazer o requerimento. Para aquelas que são empregadas, faz o requerimento, pega o atestado médico, apresenta na empresa e a empresa toma as providências. Perfeito. Nossa, doutora Marcela, muito obrigada. Tenho certeza que tirou dúvida de um monte de mamãe que está assistindo, que gostaria de saber, e até o empregador também, né?
muito empregador que também teriam dúvidas e tudo. Obrigada por ter participado do nosso canal. Eu que agradeço. E para todos vocês que estão em casa, agradecemos muito e até a próxima vez. Oi pessoal, tudo bem com vocês? O E Agora Doutora desse mês vai ser voltado para as nossas gravidinhas e futuras mamães. Eu separei 5 direitos que toda gestante deveria saber. Se você é gestante ou conhece alguém que esteja gestante, compartilhe esse vídeo, vai ajudá-la, pode ter certeza. Direito da mamãe número 1. É totalmente proibido exigirem tanto atestado quanto exame que comprovem a sua esterilidade ou estado de gravidez para admitir você ou permanecer em um emprego. Ou seja, de uma maneira mais fácil para vocês entenderem, se você está prestes a entrar no emprego e exigem um exame para comprovar que você não está grávida, isso é proibido por lei, não pode, tá? Direito da mamãe número 2. A gestante ela não pode ser demitida, a não ser por justa causa, desde a confirmação de sua gestação até 5 meses após o parto. Isso é válido também por contratos por tempo determinado ou então se essa gravidez é confirmada no aviso prévio. Direito da mamãe número 3. Os serviços de saúde SUS da rede própria ou conveniada são obrigados a deixar um acompanhante para te acompanhar durante o trabalho de parto, o parto em si e o pós-parto imediato. Então, exija seu acompanhante. De preferência o papai, né? Direito da mamãe número 4. Esse direito que eu vou falar agora é um tema bem polêmico, mas eu achei interessante trazer aqui. Eu deixo bem claro que eu não estou incentivando ninguém a fazer isso, ok? É assim. Poucas pessoas sabem que um bebê ele pode ser entregue à adoção. Como? A mãe biológica declara que não declara os motivos que não tem condições de ficar com a criança para o conselho tutelar de seu município. Essa mãe biológica que entrega a criança ao conselho tutelar de seu município, ela não está praticando crime algum. Diferentemente se ela estivesse largando a criança, como a gente vê nos noticiários, em córrego, em lixo, em coisas absurdas desse jeito, aí sim ela estaria praticando algum crime. Sem entrar em muitos detalhes dessa questão tão polêmica que envolve a adoção, você simplesmente dá ao seu filho, o governo hoje ele disponibiliza inúmeros métodos contraceptivos. Porém, nós sabemos que assim muitas adolescentes ainda engravidam. Então eu acho que hoje, se você está grávida, pensa bem no que você vai fazer com o seu filho. Essa criança, ela merece, ela tem o direito de ter amor e carinho. Por favor. Direito da mamãe número 5. E esse nosso último direito, ele é voltado tanto para as gravidinhas quanto às pessoas que já são mamães. É o seguinte, há um tempo atrás houve um boato que quem amamentasse em público seria presa. Gente, isso não tem cabimento. Não existe pena ou pena de prisão ou multa para quem amamenta em público. A mãe ela é livre para amamentar em qualquer lugar que quiser. Então você, mãe, amamente seu filho porque o leite materno é o alimento mais completo que existe. Bom, eu espero que tenham gostado e que seja útil esse vídeo para vocês. Compartilhem com os amigos daí, deixem um curtir. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Olá, tudo bem? Esse vídeo vai especialmente para as minhas amigas e para os meus amigos empregados domésticos. Vocês me pediram muito um vídeo sobre os direitos dos empregados domésticos e o vídeo está aí. Vou elencar para vocês os principais temas, direitos e deveres. Lógico que, como eu sempre falo, aqui eu só trago informação e isso não vai suprir a necessidade de você procurar um advogado se você tiver com algum problema. Escutou aqui no vídeo algum direito que não está sendo respeitado ou pago a você, empregado doméstico, você pode contratar um advogado da sua confiança ou ir até o sindicato da tua cidade e procurar os seus direitos. Se você não me conhece, meu nome é Liliana Delfino. E aqui no meu canal você vai encontrar direitos e deveres para todos os cidadãos brasileiros. Espero que você goste do vídeo. A partir de 2015, as domésticas se equipararam a qualquer outro trabalhador. Aqueles direitos que, infelizmente e injustamente, elas não tinham, agora elas passaram a ter. Agora não,
desde 2015. Como, por exemplo, a jornada de trabalho. Antes, a doméstica não tinha horário para entrar, para sair, ficava trabalhando 8, 9, 10 horas por dia. Agora não. A jornada de trabalho da doméstica são de 44 horas semanais e 8 horas diárias. Lógico que pode haver uma flexibilização relacionada a essas horas. Ela trabalha menos num dia, um pouquinho mais na outra. Se ela trabalhar muito mais, vai contar como hora extra. Ou ela não vem um dia, vai no outro. Isso tudo dá para ser conversado. Vou passar para vocês de uma forma geral o que a lei fala. Mas cada contrato tem a sua peculiaridade e por isso que você deve procurar um advogado ou sindicato. A hora extra, por exemplo, se a empregada doméstica permanecer por mais horas no seu local de trabalho, ela deverá receber a hora extra de pelo menos 50% a mais. Então, a hora extra, ela recebeu um adicional de 50% sobre aquela hora que ela trabalhou a mais. Intervalo para o almoço. Não é porque é doméstica que faz almoço, que tem que arrumar a cozinha depois do almoço, que ela não pode parar para o almoço. Ela não só pode como deve. O intervalo para um descanso, para o almoço, deve ser de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas. Repouso semanal, a folga semanal. A empregada doméstica, o empregado doméstico devem ter pelo menos 24 horas de descanso semanalmente, preferencialmente aos domingos. Então essa do empregado trabalhar de segunda a segunda não rola, a não ser que ele more na casa do patrão, né? Mesmo assim, lá tem o horário de entrada e de saída, lá tem o horário que ele vai ficar à disposição do patrão. Isso tudo você pode ver no seu sindicato, mas ainda assim, o empregado doméstico, a empregada doméstica devem ter 24 horas de repouso para descanso. O empregado doméstico tem sim direito a receber em dobro caso ele trabalhe nos dias de feriado. Então, se é feriado, você trabalhou, você pode cobrar a sua diária a mais. A não ser que você tirou folga em outro dia, ou você fez um acordo, aí também vai da peculiaridade, não vamos entrar. De qualquer forma, aquele que trabalhou como um dia normal tem direito a receber em dobro. Férias. A empregada doméstica tem direito a 30 dias de férias consecutivos. Lembrando que essas férias dão direito dela sair de férias, ficar de folga 30 dias e ainda receber o salário com adicional de 1/3. E esse salário, esse adicional, devem ser pagos antes da doméstica sair de férias. Até porque, quem quer sair de férias duro, sem nenhum real? Ninguém, né? Então, por favor, patrão, pague antes. É obrigação sua pagar antes da doméstica sair de férias. Seguro-desemprego. A doméstica tem sim direito ao seguro-desemprego, equivalente a 3 parcelas no valor de um salário mínimo. Aviso prévio também. Se a empregada for pedir demissão, ela avisa o patrão que ela vai se demitir, ela vai se ausentar do serviço, não quer continuar com o contrato de trabalho, com antecedência de 30 dias, ou ela permanecerá mais 30 trabalhando. Assim como o patrão, se ele quiser demitir, ele vai avisar com 30 dias de antecedência. Se ele não fizer, ele tem que pagar 1 mês, que seria o aviso prévio, então indenizado. E a demissão segue como qualquer outro trabalhador. Pode ser demitida por justa causa, pode pedir demissão e também pode ser a demissão acordada. Então, na hora de pedir demissão, antes de tomar qualquer atitude a respeito do teu contrato de trabalho, procure o sindicato da tua categoria. Lá é gratuito. Leve a tua carteira, leve toda a documentação que comprova que você tem aquele vínculo empregatício naquela casa de família e assim faça os cálculos e veja qual é a melhor saída para você encerrar aquele contrato de trabalho. Outra observação, doméstica não trabalha em empresa. Empregada doméstica é aquela que trabalha dentro da residência. Doméstica é aquela que tem horário para entrar e para sair. Ela trabalha toda semana. A diarista não. 1 dia por semana, 2 dias no máximo, vai 1 mês, vai outro mês. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo só sobre diarista e falar para vocês, pois a diarista não tem obrigação de ter a carteira assinada, de ter os recolhimentos efetuados da Previdência Social, ao contrário da doméstica. Meu amor, carteira assinada
FGTS e INSS são obrigações do patrão. Espero que com esse vídeo acabe de uma vez por todas as injustiças e irregularidades cometidas contra as domésticas. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, nosso tema de hoje é o trabalhador avulso, o autônomo e o empregado rural. Nós já vimos a questão do definição de empregado, definição de empregador, vimos os requisitos da relação de emprego, o trabalho doméstico e agora então vamos entrar nas outras espécies de trabalhadores, especificamente um ainda empregado que é o rural. Eu vou começar com ele, inclusive. A Lei 5889 de 73 diz que o empregado rural é a pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste mediante salário. Vejam que os requisitos da relação, os requisitos do empregador, dispostos lá no artigo 2º da CLT, acabam meio que se repetindo aqui, do empregador e do empregado, né? Pessoa física, serviços de natureza não eventual, mediante remuneração, né? Muito embora a Constituição Federal vigente assegure ao trabalhador rural os mesmos direitos do trabalhador urbano, fato é que ele é regulamentado por uma lei, por um decreto específico, que confere a ele alguns direitos inerentes, dirigidos tão somente a ele mesmo, ao empregado rural. São eles. Então, vamos lá. Depois vocês vão ler ali. Aviso prévio. O aviso prévio do rural, ao contrário do urbano, a gente sabe que no meio urbano, o trabalhador ele tem o direito de optar se ele sai 2 horas mais cedo do trabalho ou se ele simplesmente falta, entre aspas, né, na última semana. Isso tudo para que ele possa se recolocar no mercado de trabalho. O rural não. O rural, como às vezes só a locomoção, né, o tempo que ele perde de locomoção saindo lá do meio rural, né, para procurar emprego na cidade, muitas vezes a distância é imensa, então o tempo que ele fica na boleia do caminhão é as 2 horas que ele teria para procurar emprego. Por conta disso, o legislador foi inteligente e dá ao trabalhador rural o direito de faltar ao trabalho 1 vez por semana. Então ele tem 1 dia por semana para procurar emprego, diferente do urbano. Outra questão é o salário in natura. No meio urbano, o empregado pode receber parte do seu salário in natura, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, podendo receber parte através de moradia, habitação e parte através de alimentação. No meio rural, isso não é possível. Por quê? Porque entende-se que se o empregado recebe a moradia e recebe a alimentação, ele recebe justamente para facilitar a prestação de serviços. Porque muitas vezes para o empregador não é viável, sai muito dispendioso, determinar um empregado ou permitir que ele saia do meio rural, se locomova até a cidade para comer ou vá até a sua casa na cidade para pernoitar. Por conta disso, o empregador então pode fornecer a moradia e alimentação. Se isso acontecer, não vai tipificar salário in natura. Tudo bem? Isso aí é o que está aqui no quadrinho. Eu falei para vocês, mas nada mais é do que o que está escrito. Aviso prévio de 30 dias, assegurando o direito de uma folga por dia na semana e o salário utilidade, que não se considera salário in natura. Outra questão é o horário noturno. Também está aqui no quadro, mas eu vou falar para vocês. A diferença do trabalhador rural para o trabalhador urbano é a seguinte. O horário noturno no meio urbano, ele é aquele compreendido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. No meio rural, isso vai mudar. Vai depender se ele trabalha na lavoura ou na pecuária. Na pecuária, o horário noturno é das 20 às 4, na lavoura, das 21 às 5. Outra diferença é o adicional noturno. No meio urbano, 20%. No meio rural, 25%. A gente vai ter chance, não se preocupem, de rever isso quando tratar de trabalho noturno. Mas eu estou falando já para vocês já irem assimilando a ideia, tá certo? Outra questão é que a hora noturna é reduzida para o urbano, como 52 minutos e 30 segundos, e para o rural não há redução da hora. A hora vale 60 minutos cravados. Por conta disso, o adicional acaba sendo maior,
o que acaba no frigir dos ovos dando quase que na mesma coisa. É isso que eu coloquei aqui para vocês também. Horário noturno para o trabalhador rural da pecuária, das 20 às 4. Para os agrícolas, das 21 às 5. Adicional noturno de 25% e a duração da hora 60 minutos. Lembrem-se, como eu sempre disse nas minhas aulas, que bichinho dorme cedo. Pecuária, 8 horas. Aí conta 4, 20, 21, 22, 23, 24. 1, 2, 3, 4. 8 horas de trabalho vai até as 4 da manhã. Plantinha, um pouquinho mais tarde, da 21 às 5. Tá certo? Visto isso, vamos fazer uma questãozinha aqui. Motorista que trabalha em uma empresa cuja atividade seja preponderantemente rural é enquadrado como trabalhador. Bom, se a atividade é preponderantemente rural, ele não vai ser urbano, né? Mas vamos ler, vai. Urbano porque faz parte da categoria diferenciada. A gente vai tratar de categoria diferenciada e não tem nada a ver. O que diferencia a categoria não é a função ou a atividade da empresa, é um conjunto de fatores. Tá certo? A empresa tem que participar de uma negociação coletiva, a atividade desenvolvida pelo empregado, ela tem que ser diferente dentro do âmbito da empresa, tá? Mas não é o caso aqui porque ele não é urbano, ele é rural. Urbano, visto que não atua diretamente no campo na atividade fim, bobagem. Ele é rural, porque a atividade da empresa é rural. Doméstico, porque como motorista não explora atividade lucrativa. Bobagem também, primeiro porque a atividade aqui é lucrativa. Rural, pois embora não atue em funções típicas da lavoura e pecuária, presta serviços voltados à atividade fim da empresa e, de modo geral, trafega no campo e não em estradas e cidades. É essa aqui. A atividade da empresa é preponderantemente rural, então ele vai ser trabalhador rural. Resposta correta D, não tem dúvida. O autônomo, né? O autônomo é aquele que não deve satisfação para ninguém. Ele trabalha por sua conta e risco. É ele quem assume os riscos da atividade econômica. Então, não tem subordinação. Vamos dar como exemplo o advogado. A pessoa contrata o serviço do advogado, o advogado vai trabalhar para aquela pessoa, mas que peça ele vai redigir? De que forma ele vai... Os fatos como serão narrados na inicial? O que ele vai alegar na defesa? Os documentos que ele vai juntar? Isso são decisões que ele toma sozinho. Ele não pergunta ou pede autorização para quem o contratou. E ele pode ser contratado tanto por uma pessoa física quanto por uma pessoa jurídica. A onerosidade, no exemplo do advogado, ela sempre está presente, não quer dizer que ela vai sempre estar presente para o autônomo. No exemplo que eu estou dando, a onerosidade está presente, né? Pessoalidade, ela pode até existir num grau leve, não pode haver uma imposição nesse sentido, porque a própria pessoalidade faz parte, impessoalidade, né? Faz parte da questão do autônomo. Se eu sou dono de um escritório de advocacia e tenho inúmeros advogados lá dentro, para fazer determinada causa eu posso nomear um ou outro, ou eu mesma fazer. Não existe a pessoalidade. Embora a pessoa tenha contratado o meu escritório, quem vai fazer os serviços pouco interessa para ela. Ela quer ver o serviço contratado bem feito. Não é isso? Então, o autônomo, ele não tem a subordinação. E a pessoalidade pode até ter, mas não pode ser de forma rígida, imposta. Pode até ter um cliente que fale, olha, doutora Daniela, eu gostaria que a senhora fizesse, que veja bem, eu acho que a senhora tem muito jeito, sei lá o quê, qual seria o motivo, né? Porque eu fui com a cara da senhora, porque eu quero... Pode até haver uma solicitação nesse sentido, mas não pode haver uma imposição. Vamos ver o que eu coloquei aqui. O trabalhador autônomo é aquele que presta serviços habitualmente por conta própria, com ou sem fins lucrativos, a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas, assumindo os riscos da atividade econômica, e não existe qualquer subordinação jurídica entre o prestador e o tomador dos serviços. Vamos ver uma questão aqui. O trabalho autônomo é vedado para os serviços de consultoria e de contabilidade por expressa vedação legal? Não, muito pelo contrário. Consultor e contador são ótimos exemplos de trabalhador autônomo. Se realiza em regra necessariamente com subordinação, porém, sem os demais requisitos, nem vou continuar. Se ele é autônomo, ele não é subordinado. Esse é o primeiro requisito que está fora, necessariamente fora do autônomo. Não pode ser pactuado com cláusulas rígidas de pessoalidade
em razão da autonomia inerente ao próprio contrato, por enquanto eu vou ficar com essa. Veja que está falando justamente em cláusula rígida. Pode haver uma solicitação, mas nada rígido. Se realiza em regra necessariamente com pessoalidade, porém sem os demais requisitos da relação de emprego? Não. Não é regra a pessoalidade, é exceção. Pode ser contratado sem infungibilidade quanto ao prestador, mesmo se tratando de serviço pactuado com pessoa física? Quanta abobrinha, né? Vamos na resposta C mesmo, é ela que está correta. O último assunto é do trabalhador avulso. E antes da gente ler o que eu escrevi, eu vou lembrar para vocês. Trabalhador avulso é o trabalhador que ele presta serviços, ele não tem vínculo com ninguém, mas ele presta serviços e ele tem necessariamente um órgão gestor de mão de obra. Como é que isso funciona? Vamos ver no meio urbano, que o típico trabalhador avulso do meio urbano é o estivador. Como é que funciona isso? A empresa, uma empresa de transportes, ela contacta o sindicato dos estivadores e o sindicato dos estivadores, então, entra em contato e angaria a mão de obra junto aos avulsos. Não existe pessoalidade, é um monte de estivador. Quem vai ou quem deixa de ir, um dia um pode ir, outro dia o outro pode ir, não existe pessoalidade, tá certo? Não existe, a subordinação que ela existe, nem existe essa subordinação. Ele presta serviços com habitualidade para uma determinada empresa ou outras empresas X, mas não tem subordinação nenhuma a essas empresas. Ele não é subordinado a ninguém. Ele é avulso, ele é solto, tá certo? Ele recebe, mas ele recebe do órgão gestor. Então, essa empresa que contatou o sindicato, paga o sindicato e o sindicato rateia entre quem trabalhou. O requisito do avulso é a intermediação do sindicato. Isso não quer dizer que ele tenha que ser sindicalizado. Ele tem que ter o sindicato, mas não ser sindicalizado. Tá ok? No meio urbano, como eu já disse, o exemplo característico é o estivador. E no meio rural, eu posso falar do ensacador de frutas e do classificador de café. Vamos ver o que eu escrevi aqui. Trabalhador avulso é aquele que presta a diversas empresas sem vínculo empregatício serviços de natureza urbana ou rural. O trabalhador avulso pode ser sindicalizado ou não, mas a execução de seu serviço será feita com a intermediação obrigatória do sindicato da categoria. Distingue-se o trabalhador avulso do eventual, porque o primeiro tem todos os direitos previstos na legislação trabalhista. Ele está equiparado ao trabalhador com vínculo, lá na Constituição Federal. O avulso presta serviço numa atividade permanente, enquanto a atividade do eventual é esporádica. Eventual, por exemplo, é aquele empregado que é contratado para consertar um quadro de força numa determinada empresa. Esporadicamente ele vai lá, né? Enquanto que o avulso não. Nesta categoria estão os trabalhadores em porto, estivador, carregador, amarrador de embarcação, quem faz limpeza, conservação de embarcação, vigia. Na indústria da extração de sal, no ensacamento de cacau e café, também tem o avulso. Seu pagamento é feito sob a forma de rateio. O sindicato é quem faz o rateio. Aquele que presta serviços a vários tomadores e que executa serviços de curta duração. É ele o avulso. Os trabalhadores avulsos, sindicalizados ou não, terão direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Quando o sindicato recebe o dinheiro da empresa que contratou, ele já vai cobrar um X que ele vai destinar para um fundo para quando o empregado resolver usufruir férias, ele poder pegar aquele dinheiro. Tá certo? Por isso o órgão gestor de mão de obra. Para variar, uma questãozinha aí bem rapidinha que o nosso tempo está esgotado. Segundo expressa a previsão em nosso ordenamento jurídico, assinale a alternativa que indica que o trabalhador possui igualdade de direitos com os que têm vínculo empregatício permanente. Acabamos de falar nele. Avulso, né? Está igualado na Constituição Federal. Resposta correta, letra C. É isso aí. Então, aqui nós acabamos o avulso, o eventual e o trabalhador rural. Não esqueçam das especificidades do rural e a diferença dele para o urbano, tá ok? O avulso, muito importante lembrar da gestão na mão de obra, do sindicato intermediando essa mão de obra. E do autônomo, lembrar que a pessoalidade não é requisito que se caracteriza o autônomo. Muito pelo contrário, ele é exceção. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima.
PIS, vamos separar os dois, né? PIS, Programa de Integração Social, empresa privada. PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Já fala que aí são as entidades e os órgãos públicos, né? Isso aí ele surgiu para fazer a integração entre a empresa e o funcionário. Tá ok? Certo. E onde deve ser feito? Na Caixa Federal. Na Caixa Econômica Federal. Tá. Quem e quando deve fazer? O empregador, no ato do registro do funcionário, é feito lá o registro no PIS/PASEP. Quem participa? Todos os funcionários no Programa de Integração Social, que é o PIS, da empresa privada. E no PASEP, os servidores públicos. Então, quer dizer, a totalidade dos empregados, dos servidores públicos do Brasil. Quem pode receber? A pessoa que tem no mínimo 5 anos de cadastro e durante esses 5 anos recebeu no máximo 2 salários mínimos. Então aí ele pode ir até o banco, né? No caso aí a Caixa pode ser, e solicitar, né, o PIS dele para que ele possa fazer parte desse benefício. Bom, o saque total? O saque total acontece em função da aposentadoria, invalidez, doenças graves, né, como câncer, AIDS, e as pessoas acima de 70 anos. Você, na sua opinião, qual análise você faz desse programa do PIS/PASEP? Olha, é uma situação que favorece o trabalhador, principalmente aqueles que têm renda baixa, até 2 salários mínimos. Isso acaba favorecendo ele, né, porque é uma renda extra durante o ano que ele acaba recebendo, assim como o 13º, assim como o abono de férias. Então ele também tem o benefício de receber esse salário aí. E isso acaba, obviamente, beneficiando ele no orçamento familiar. Ele tem que ir nos mesmos moldes, né, dos gastos com o salário, pegar esse provento aí e fazer a aplicação da melhor forma possível, ou quitando dívidas, né, ou evitando cair lá no cheque especial, no rotativo do cartão de crédito, que os juros são absurdos, né? Então as pessoas têm que tentar melhorar aquela situação da aplicação. Aí fazer investimentos, ou pessoal, ou investimento no imóvel, né, aí fica a critério da pessoa. Olá, o Justiça em Pauta está no ar. A mulher sempre foi vista em várias sociedades como aquela que deve cuidar da casa e dos filhos. Mas os tempos mudaram. Hoje, grande parte delas trabalha e ajuda no sustento da família. Mas você sabe quais são os direitos da mulher casada? É sobre esse assunto que eu converso hoje com o meu entrevistado, o Dr. Josildo Pereira da Silva, que é especialista em direito da família. Tudo bem, Dr. Josildo? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui no Justiça em Pauta. Prazer, Júnior. Doutor Josildo, o que é o casamento no ponto de vista do direito? Bem, se nós analisarmos casamento apenas do ponto de vista legal, eu diria que casamento é a manifestação de vontade das partes, dos nubentes, tá, perante um juiz, e a declaração desse juiz dando ambos por casados. Isso é casamento. Aí já temos o casamento. E a mulher deve se reportar ao marido por lei sempre que for tomar uma decisão que interfira na família, não? Isso é relativo. Depende. Há assuntos que a mulher deve se reportar ao juiz, como, por exemplo, na venda de um imóvel. Uma vez que na sociedade conjugal, ambos têm direitos iguais sobre os bens. Porém, com referência à administração do lar, à educação dos filhos e a educação do casamento, ou a administração do casamento, a mulher é livre. Qual é a autonomia feminina na administração dos bens durante o casamento? Ela tem total autonomia? A administração dos bens é de total autonomia do casal. Portanto, a mulher não está fora dessa responsabilidade e deste direito. Podemos citar, por exemplo, o casal possua aí 5 apartamentos
né? Residem em um e 4 são objeto de locação. O contrato de locação pode ser assinado pelo marido, ou pela mulher, ou por ambos. Em quais casos, por exemplo, a mulher, eles têm bens, né? Bens em comum, mas o marido viaja muito e ela pode, ou vice-versa, pode responder pela venda de um imóvel. Existe essa possibilidade, sem comunicação do outro cônjuge? Existe essa possibilidade desde que haja anuência, né? O marido não pode viajar e, quando voltar, ter os seus bens dilapidados. Qual deve ser a postura do cristão diante da violência, diante do abuso? O que você deveria fazer se você soubesse que alguém está sendo abusado sexualmente, verbalmente ou sofrendo qualquer tipo de abuso emocional? Quero mostrar para você o que Deus espera de você nesta sociedade doente e pecaminosa na qual nos encontramos. Quero repartir com você alguns textos bíblicos e bastante fortes para mostrar que se você permitir que crianças sejam abusadas sexualmente e você não faz nada, se você permitir que mulheres sejam espancadas por maridos e você não faz nada, Deus vai cobrar de você. Vamos ler alguns textos. O primeiro se encontra em Provérbios 17:15, que diz: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Não fazer nada para punir o perverso, ou seja, justificá-lo, é abominável para Deus. Então, primeiro ponto, todo cidadão tem que ter consciência de que quando ele é conivente com o perverso, com o bandido ou com o abusador, ele está adotando uma prática abominável que Deus repugna, que Deus detesta, e ele vai cobrar. Outro texto importante, Romanos 1:32. Romanos capítulo 1, verso 32, no contexto, fala sobre várias injustiças cometidas na sociedade, inclusive dos dias de Paulo. E ao comentar sobre essas injustiças, Romanos 1:32 diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus sobre tais injustiças, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aqui está falando de pessoas que praticavam maldades e de pessoas que aprovavam tais práticas. Ou seja, o castigo será o mesmo para aquele que é abusador e para aquele que sabe do abuso e não faz nada. É um crime diante de Deus alguém saber que, por exemplo, um pai sem vergonha abusa sexualmente da própria filha e não faz nada. Você está contribuindo para a destruição da vida da criança e, por meio da impunidade, você está estimulando o abusador a continuar daquela maneira e Deus cobrará isso de você e pesado. Eu quero finalizar lendo um outro texto que se encontra em Tiago, capítulo 4, verso 13, que mostra claramente que, 4:17, que mostra claramente que a negligência é pecado. E se a pessoa não se arrepender, Deus vai cobrar dela. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Se você sabe que deve denunciar um abusador, se você sabe que deve denunciar um criminoso e você não faz nada, para Deus você está sendo conivente com o erro, você está pecando. E se você é uma pessoa que é abusada
por exemplo, por um cônjuge, e não faz nada, você está pecando também. Sabe por quê? Primeiro, porque você está sendo cúmplice com o abusador. Segundo, o seu corpo é o templo do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20. E qualquer agressão que você tolera a este corpo, que é o templo do Espírito Santo, é um pecado. E por isso é dever seu ter coragem e denunciar. Então, meu amigo, minha amiga, lembre-se que existe um juiz. Não vai ter como você e eu nos justificarmos diante do juiz de toda a terra dizendo o seguinte: ah, Senhor, eu não sabia, ou ah, Senhor, eu desconfiava, mas eu não tinha certeza. Deus vai cobrar você e a mim pela negligência, por não irmos a fundo para descobrirmos o que realmente está acontecendo, para que uma criança esteja tão diferente em seu comportamento. Nós temos que fazer alguma coisa. Existe a polícia, existem as autoridades e por isso denuncie. Um cristão verdadeiro que segue a Bíblia e que valoriza a vida da perspectiva de Deus, ele irá sim denunciar. Tenha coragem, confie em Deus e não permita que os inocentes sofram nas mãos de criminosos que merecem um duro castigo. Especialista em direito constitucional, Fernandes Bentes explica as diferenças entre os vários atos que podem ser praticados, com ou sem violência. Ele lembra que mudanças recentes no Código Penal permitiram que o crime de estupro se configure também para atos libidinosos feitos com violência contra a vontade de alguém, mesmo que não ocorra a conjunção carnal, ou seja, o ato sexual. Abuso sexual. O abuso sexual não está tipificado como um crime autônomo, né, mas é dentro do crime de estupro. Então, por exemplo, uma conduta como, por exemplo, a utilizar coisa que acontece muito em trem, em ônibus, às vezes até na rua também, quando o homem, né, faz um tipo de assédio, ele vai e segura a mulher pela mão, por alguma parte do corpo, isso também é considerado estupro, né? Então, na verdade, o crime de estupro ele compreende todos esses atos, né? É o famoso tarado, né? Aquele tarado no meio da rua, aquele tarado que anda de bicicleta, que às vezes assedia as mulheres no meio da rua, na saída de colégio e por aí vai. Esse é um crime de estupro também, se ele chegar a ter algum tipo de ato mais próximo, um contato físico maior com a pessoa. Violência sexual. A violência se caracteriza quando é contra a vontade da pessoa, da vítima, né? Só que essa violência pode ser mais intensa ou menos intensa. Então, por exemplo, se uma pessoa passando num terreno baldio é jogada para dentro do terreno e é estuprada com conjunção carnal, então a violência é muito maior, muito mais intensa. Agora, essa pessoa também sofre violência quando ela está, por exemplo, dentro de um ônibus cheio, lotado, e aí alguma pessoa passa, por exemplo, a mão em alguma parte do corpo dela. Isso também é um ato violento, também é contra a vontade, né? Mas todos esses atos, hoje em dia, são considerados de estupro. Pedofilia. Um crime que é ligado, tipificado no Código Penal, né, que é ligado especificamente ao estupro de vulnerável, né? E aí esse estupro, ele pode ser tanto com conjunção carnal quanto com abuso sexual, de um jeito ou de outro, com conjunção carnal ou meramente com abuso, ele está tipificado dentro do crime de estupro contra vulnerável, né? Então pode ser, por exemplo, um adulto que simplesmente alicia uma pessoa, acaricia uma criança, né? Então isso já é estupro também, não precisa ter conjunção carnal para configurar estupro. O estupro de vulnerável é marcado quando a vítima tem menos de 14 anos. Então é estupro de vulnerável. E é um crime bastante grave no Código Penal. E você tem também a pedofilia, né? Então alterações recentes também no Estatuto da Criança e do Adolescente determinaram que a pedofilia pode se configurar de diversas maneiras. Então o pedófilo pode ser tanto aquele que produz material pornográfico, pode ser aquele que vende material pornográfico. A pedofilia hoje ela é bem combatida pela legislação penal, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança de uma forma bastante completa. Assédio sexual. O assédio sexual é um crime diferente do estupro e ele é feito no ambiente de trabalho, né, por uma pessoa que tem um cargo superior ou tem alguma ascendência, né, sobre um inferior hierárquico, um subordinado.
E aí, para ter algum tipo de vantagem sexual, de favorecimento sexual, para sair com uma pessoa, para praticar sexo com a pessoa, né? Ou até carícias simples e tal, esse superior hierárquico acaba constrangendo aquele inferior hierárquico, aquele subordinado, aquele empregado, né? Então, com ameaças, por exemplo, né? Dizendo que vai demitir, que vai mudar de função, né? Então, esse tipo de ameaça, esse tipo de comportamento, ele caracteriza o assédio sexual. Às vezes, até o simples ato de dar em cima de uma pessoa no ambiente de trabalho, se for de um superior hierárquico, pode já configurar o assédio sexual. Por quê? Porque a vítima já se sente constrangida. Legislação. Há uma proteção bastante completa, tanto da figura do menor, que sofre algum tipo de violência sexual, quanto do adulto que sofre violência sexual também. Eu acho que a grande questão é a melhoria de condições de monitoramento dos crimes, né, de recuperação das pessoas que cometem esses crimes sexuais também. Essas violências sexuais, quando acontecem dentro de da elite, né, de pessoas que têm uma capacidade maior de conhecer os meios de comunicação, conhecer seus direitos, a gente sabe que a resposta penal é muito maior. Mas quando acontece na população de baixa renda, uma população mais pobre, em que às vezes há uma dependência econômica de quem comete o crime, né, de um pai, de uma mãe, etc. Então isso é mais complicado, né? Às vezes as instituições se tornam surdas, né, e cegas quando uma criança mais pobre acaba apontando que sofreu uma violência sexual. Então, assim, acho que as autoridades precisam atentar um pouco mais para essa situação, né, que são as crianças mais pobres que sofrem violência, principalmente no ambiente doméstico. Meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso youtube.com/professor LFG. O tema de hoje é omissão de socorro. Vários acontecimentos dos últimos dias aqui no nosso país nos levam a recordar algumas coisas essenciais dessa matéria. A omissão de socorro está aqui no artigo 135, como nós sabemos, do Código Penal. Está aqui. Consiste em você não prestar socorro, podendo ou não fazer outra atitude, outro ato que você podia fazer. Pois bem, um caso recente, o sujeito foi levado para o estacionamento do hospital, pedia-se socorro, os médicos souberam desta pessoa ali no estacionamento, que estava no chão pedindo socorro e gritando, o enfermeiro também soube da existência dessa pessoa, ninguém prestou socorro. E a pessoa, um vigilante, acabou morrendo. O que é isso em direito penal? É o crime de omissão de socorro. Porém, neste caso, com um resultado agravador, que é a morte. Daí a pergunta, essa morte é dolosa ou culposa? Evidentemente, temos aqui um resultado culposo que se agrega a um crime doloso, ou seja, um préter-dolo. Vai além do dolo. Dolo no antecedente e culpa no resultado subsequente. Dolo na omissão e culpa no resultado morte. Isso é o que está aqui no Código. Agora, tema central desse assunto. Quem é que é responsabilizado por esta omissão de socorro? É o hospital? É o atendente? É o enfermeiro? É o médico? Resposta: responde criminalmente quem tinha o dever jurídico de prestar o socorro. E esse dever jurídico recai sobre o enfermeiro e sobre o médico. Eles é que são os responsáveis por esta morte e por esta omissão de socorro. Por que eles são responsáveis criminalmente? Porque com a omissão de socorro deles, eles incrementaram um risco proibido que estava em andamento. Havia um risco em andamento. A vítima já estava mal e chegou mal no hospital. Eles, portanto, que omitiram o socorro, não criaram o risco proibido. Não criaram. Eles incrementaram um risco proibido que estava em andamento. Ao incrementar o risco, você responde por ele.
Roxin diz, responde pelo resultado, tanto quem cria o risco quanto quem incrementa o risco. Neste caso, inequívoco, houve um incremento do risco. Também você responde por este incremento do risco. É por isso que no nosso código existe essa figura da omissão de socorro. É uma solidariedade frente às pessoas feridas ou que estão impossibilitadas e carentes de um atendimento médico. Todas essas pessoas estão protegidas pelo código. E o código, neste caso, prevê uma pena de até 6 meses. No caso de morte, a pena é triplicada. Eis aqui a dica penal do dia de hoje. Nossa dica para vocês, especialmente aquele grupo especial Magistratura Estadual que está nos acompanhando diariamente nas nossas dicas de penal, nos nossos inscritos e tudo mais. Avante e até mais! Você já ouviu falar sobre prescrição? E sobre prescrição no crime de ameaça? A prescrição ela está prevista no Código Penal. E o lapso temporal da prescrição ele está previsto no artigo 109 do Código Penal. O menor prazo de prescrição é o prazo de 3 anos. Então, se você comete um crime ou alguém comete um crime e dentro de 3 anos não se chega ao final de um processo, ocorre a prescrição. No crime de ameaça é a mesma coisa. Quando uma pessoa ameaça outra pessoa, ela está cometendo um crime. O crime de ameaça ele tem uma pena reduzida, que pode chegar a 6 meses. Então a pena máxima para o crime de ameaça é 6 meses. Se você for lá no Código Penal e dar uma olhada no artigo 109 do Código Penal, você vai ver que o crime de ameaça ele prescreve em 3 anos. Ou seja, se você foi vítima de um crime de ameaça e o autor deste delito ele está solto, não está respondendo o processo, não houve ali uma persecução penal, e se decorrer esse lapso de 3 anos, essa pessoa ficará impune por causa da prescrição. Então fique atento, porque o menor prazo de prescrição previsto para os crimes é o prazo de 3 anos. A ameaça, então, ela vai prescrever em 3 anos. A título de exemplo, se você foi ameaçado no ano de 2017, aí você conta 18, 19, 20, ou seja, em 2020 vai ocorrer a prescrição do crime de ameaça. Então, se alguém for ameaçado, ela deve procurar uma delegacia para registrar a ocorrência. Mas não fica somente por aí. Além da ameaça ser um crime que prescreve em 3 anos, é um crime que depende também da representação da vítima. Então, a vítima de ameaça, ela tem que comparecer numa delegacia e, se ela quiser, ela tem que representar criminalmente contra o seu agressor, contra a pessoa que proferiu as palavras de ameaça, e não deve ser somente qualquer palavra de ameaça. Tem que ser palavras de ameaça de causar um mal injusto e grave. Então, se alguém for ameaçado com palavras de causar um mal injusto e grave, e não decorrer o processo nesse lapso de 3 anos, essa pessoa ela corre o risco de não ver processado o autor deste delito. Então fique atento para esse lapso temporal de 3 anos. A partir do momento que ocorreu o crime, exemplo, no dia 1º de janeiro de 2017, quando for 1º de janeiro de 2020, se não foi processado, se não finalizou o processo, vai ocorrer a prescrição. A prescrição é uma causa extintiva de punibilidade. Ou seja, alguém deveria ser punido e não foi punido. Por conta da prescrição, essa pessoa estará praticamente sem sofrer os efeitos penais pelo lapso temporal, pela inércia do Poder Judiciário ou por alguém que não procurou a justiça.
Tá bom? Então, este era o prazo de prescrição, aplicando-se ao crime de ameaça. O crime de ameaça, então, ele vai prescrever se você não tomar uma atitude, se não ocorrer um processo e você deixar passar esse tempo de 3 anos. Esse era o vídeo que eu queria passar para vocês, explicar um pouco sobre a ameaça ligado à prescrição, tá? Te vejo no próximo vídeo. Olá! No post de hoje eu explico os crimes de racismo previstos na Lei 7716 e também falo da injúria racial, esta última prevista no artigo 140 do Código Penal. Quais as diferenças entre uma coisa e outra? Bom, há algumas semanas nós assistimos uma matéria jornalística, uma reportagem que mostrava uma mulher ofendendo de forma grave e covarde uma garota negra numa praia do Rio de Janeiro. A partir dali, muitas pessoas me perguntaram: aquele crime foi racismo? Aquele crime foi injúria racial? Quais as diferenças entre uma coisa e outra? Vamos por etapas. Começando pela Lei 7716, lembramos, podemos dividir, para facilitar, podemos dividir os crimes de racismo em 2 grandes grupos. Num primeiro grupo estão os crimes de racismo pela proibição ao exercício de um direito. Ou seja, o autor do crime proíbe alguém de exercer um direito por preconceito de raça, mas não só raça, a lei vai além, por preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Exemplos. Por exemplo, se proíbe a matrícula em uma escola por preconceito racial. Se proíbe a obtenção de um emprego. Alguém proíbe alguém de conseguir um emprego por preconceito racial, pena de 2 a 5 anos de cadeia. Um comerciante proíbe um cliente de acessar um estabelecimento, um bar, um restaurante, por preconceito racial, pena de 1 a 3 anos de cadeia. Percebam, então, proíbe-se a matrícula em escola, o acesso ao teatro, ao clube, ao restaurante, por preconceito racial. Proíbe-se o exercício de um direito. Porém, no artigo 20 da Lei de Crimes de Racismo, há uma outra modalidade. É o racismo por ofensa à dignidade. E aí fica um pouco mais complicado, porque no Código Penal tem uma figura parecida. Vamos ler o artigo 20 da Lei de Crimes de Racismo. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena de 1 a 3 anos de cadeia e multa. Porém, se formos até o Código Penal, encontramos uma figura parecida que é chamada injúria racial. Basicamente, diz o Código Penal, ofender a dignidade de alguém através da utilização de elemento referente à raça. Não só raça. Mesma coisa, raça, etnia, religião, procedência nacional. Pena também de 1 a 3 anos de cadeia. Percebam que os 2 artigos são parecidos. Quando se aplica um, quando se aplica outro, e quais as consequências de uma coisa e de outra. Vamos lá. Os estudiosos do direito se debruçaram sobre a questão e criaram uma doutrina para separar um crime de outro. Até porque no dia a dia dos tribunais essa tarefa não é muito fácil, não. Existe muita confusão em torno da aplicação de uma ou de outra lei. Bom, mas percebam que na injúria racial, o Código Penal diz ofender a dignidade de alguém através da utilização de elemento de raça. Ofender a dignidade de alguém. O autor do crime ataca a honra de uma pessoa em específico. Um exemplo que é muito encontrado nos tribunais é o xingamento preto safado, por exemplo. Percebam que o autor do crime ofendeu a dignidade específica de uma pessoa. Porém, se o autor do crime foi além e atingiu a dignidade de uma coletividade, fica diferente. Percebam um exemplo no qual o autor do crime diz: os pretos são safados e, portanto, você é safado. Ele foi além. Ele não ofendeu só a dignidade de uma vítima em específico. Ele colocou ali no balaio toda a dignidade da raça negra. Ele ofendeu uma coletividade, os membros dessa raça. Nesse caso, os tribunais, então, tendem a aplicar a lei dos crimes de racismo. Qual a diferença prática, já que os 2 crimes têm a mesma pena, de 1 a 3 anos de cadeia? A diferença é grande, porque nos crimes de racismo, nós temos
a Constituição afirmando que eles são inafiançáveis. Portanto, pego em flagrante o autor do crime, ele tem que ser conduzido à delegacia e preso. O delegado não pode arbitrar a fiança. Só no segundo momento é que o juiz, ouvido o Ministério Público, isso vai se decidir no segundo momento se essa pessoa pode ou não responder ao processo em liberdade. Mas, pelo delegado, tem que ser preso em flagrante. Já na injúria racial, prevista no Código Penal, aquela que ofende a dignidade de uma pessoa em específico, cabe fiança. E o delegado pode, em seguida, colocar, portanto, a pessoa em liberdade. A segunda diferença importante: nos crimes de racismo, o Ministério Público é o dono da ação penal e processa o autor do crime independentemente da concordância da vítima. Já na injúria racial prevista no Código Penal, aquela que ofende uma pessoa em específico, eu lembro, a lei dá à vítima a oportunidade de colocar panos quentes e deixar essa história para lá. Ou seja, o Ministério Público só pode processar o autor do crime se a vítima der a sua concordância. Bom, dúvidas, por favor, mandem para cá e eu vou ter todo prazer em responder. Até o próximo post. Salve, salve, galera do Estação, estamos de volta e hoje vamos começar a nossa série especial Lesões Corporais. Vamos trabalhar em 3 vídeos todas as principais questões que envolvem o delito previsto no artigo 129 do Código Penal. Então aproveite a vinheta, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página. Pois bem, vamos começar a falar do nosso querido artigo 129, ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Ou seja, o tipo penal ele requer a efetiva manifestação de um dano material no corpo do indivíduo. Então, já podemos extrair daqui uma pequena ideia. Se eu exijo a existência de um dano material no corpo daquele indivíduo, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que a prova desse dano material dar-se-á por perícia. E de acordo com o Código de Processo Penal, quando o delito deixar vestígios, e nesse caso tem que deixar porque nós temos que ter a efetiva ofensa à integridade física do corpo ou da saúde, nós temos a obrigatoriedade da submissão daquele indivíduo ao exame de corpo de delito, que fará a prova. Além de fazer a prova da existência ou não da lesão, o exame de corpo de delito vai ser fundamental para um ponto importantíssimo do referente ao crime de lesão corporal, que é a divisão entre lesão corporal leve, grave e gravíssima. Ou seja, é a caracterização da gravidade da lesão corporal naquele indivíduo. A lesão corporal leve prevista no caput do 129, ela não é descrita como leve. Nós vamos ter a possibilidade de verificar que ela é leve por exclusão. Como assim? Se ela não for grave, não for gravíssima, não for culposa e não for seguida de morte, ela vai ser leve. Então vamos analisar os outros conceitos. Quando nós entendermos em que ocasiões se caracterizam os outros elementos, aí nós vamos poder saber que, não sendo um dos outros, nós vamos ter uma lesão corporal leve. Então, vamos analisar primeiro quais? As do parágrafo 1º, lesões corporais graves. E o parágrafo 1º ele vai trazer 4 hipóteses de incidência de lesão corporal grave. A primeira é a incapacidade para a prática de ocupações habituais por mais de 30 dias. Nós temos 2 questões para analisar aqui. A primeira é o requisito objetivo, de tempo. São mais de 30 dias. Não menos que 30. Não 30, mas mais que 30. Isso acarreta o quê? Que se eu tenho que fazer o exame de corpo de delito
quando o indivíduo sofre a lesão, eu terei de fazer um novo exame de corpo de delito após os 30 dias para comprovar o quê? Que ele efetivamente ficou impossibilitado de exercer alguma ocupação habitual nesse lapso temporal de 30 dias, contados da data do crime ao dia anterior ao novo exame de corpo de delito, ou seja, no 31º dia. A segunda situação é a questão referente à delimitação do conceito de ocupação habitual. O que seria ocupação habitual? Para a parcela majoritária da doutrina, e eu boto muito majoritária nesse sentido, ocupação habitual nada mais é do que qualquer atividade que o indivíduo faz habitualmente. Pode ser uma prática de esporte, pode ser trabalho, pode ser dormir, ou seja, qualquer situação que o indivíduo faça habitualmente pode se encaixar nesta hipótese de ocupação habitual. Desta forma eu dou um exemplo muito simples. Imagine um indivíduo que, insatisfeito com a habilidade do indivíduo que está jogando uma pelada com ele, resolve tirar ele do jogo machucando. Então ele faz o quê? Dá aquela pancada marota naquele indivíduo. Depois que ele dá essa pancada, o cidadão passa mais de 30 dias sem poder jogar bola. A ideia de dar pancada foi efetivamente machucar. Ele queria causar uma lesão corporal suficiente para que ele não jogasse mais futebol. E o indivíduo efetivamente passou mais de 30 dias sem jogar futebol. Então nós poderíamos verificar, neste caso, a incidência de uma lesão corporal grave. A segunda hipótese de lesão corporal grave é o perigo de vida. Só que esse perigo de vida, ele é um perigo concreto. Na realidade, ele é um perigo de morte. Ou seja, o indivíduo tem que efetivamente, em virtude da lesão corporal a que foi submetido, ter estado sob um risco iminente de morte. A parte do corpo que foi afetada, por si só, não caracteriza esse perigo de vida. Ou seja, uma pancada na cabeça, apesar de ser um órgão vital, não vai caracterizar por si só o perigo de vida. O que é que vai analisar? Nós vamos analisar a gravidade da lesão e se esta lesão, mesmo que grave, teria o condão de levar o indivíduo à morte. Se no caso concreto nós teríamos a incidência de uma lesão corporal grave. A terceira hipótese é a debilidade permanente de membro, sentido ou função. Ou seja, é a diminuição da capacidade de um membro, braços e pernas, de um sentido, tato, paladar, olfato, visão, ou de uma função digestiva, função respiratória. Ou seja, nós vamos ter uma efetiva diminuição em virtude de uma lesão. Imagine que eu tomo uma facada no braço que me faz perder parcela do movimento do meu braço, parcela que eu não recuperarei. Uma questão que nós temos que ter cuidado quando nós tratamos de debilidade permanente em membro, sentido ou função é a hipótese da perda de dentes. Am I missing a tooth? Nós vamos ter que avaliar no caso concreto se aquela perda foi suficiente para tornar débil, ou seja, para diminuir a efetividade do sistema de mastigação do indivíduo. Da mesma forma, nós vamos analisar a perda de algum dos dedos. Temos que lembrar aqui que cabe, quando nós temos órgãos duplos, a perda de um órgão vai caracterizar a lesão corporal grave, ou seja, eu tenho 2 olhos, a perda de um olho caracteriza a lesão corporal grave por debilidade permanente do sentido visão. A quarta e última lesão corporal grave é a aceleração do parto. Aqui nós vamos ter o nascimento com vida do feto em momento que não estava previsto, mas que ocorreu efetivamente por causa da lesão corporal que a mãe foi submetida. Imagine, por exemplo, um indivíduo que chuta a barriga de uma mulher e, em virtude desse chute,
a criança, ela entra em trabalho de parto e a criança nasce. Ela nasce bem, nasce com vida. Para a caracterização dessa qualificadora, o indivíduo ele tem que ter a plena consciência da gravidez da mulher. Se ele não tiver esta plena consciência, se ele não souber da condição de grávida da mulher, não pode se aplicar a ele esta qualificadora. Pois bem, pessoal, para não alongarmos esses vídeos, vamos finalizar por aqui. No próximo vídeo, nós já trataremos das lesões corporais gravíssimas e lesões corporais seguidas de morte. Não percam os próximos vídeos, porque nós vamos tratar tudo de mais importante que nós podemos saber sobre lesões corporais. Então se inscreva no nosso canal, curta a nossa página e ative as notificações para você não perder nada do que nós vamos tratar de hoje em diante. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, eu sou Cíntia Brunelli e esse é o Jus Juridiquês. Hoje vamos falar dos crimes contra a honra. Quando aquela vizinha demônia fica falando mal de você por aí, qual crime ela comete? Calúnia? Injúria? Ou difamação? Vamos começar pelo crime de calúnia. Na calúnia, alguém acusa você de ter cometido um crime que você não cometeu. Essa pessoa espalha por aí que você cometeu um crime, sendo que ela sabe que ou o crime não aconteceu, ou que você é inocente. Ela sabe disso, mas ela espalha pra todo mundo. Mas supondo que você tenha falado pra todo mundo que o fulano tenha roubado um carro, aí o fulano te processa por calúnia, mas ele roubou mesmo o seu carro, aí você não pode fazer nada? Pode. Nesse caso, existe a exceção da verdade, que significa que você pode provar que essa pessoa cometeu mesmo esse crime. Por exemplo, você vai lá e mostra, olha, ele já foi até condenado por esse crime, ele roubou o meu carro. Aqui existe uma coisa bem importante, uma diferenciação, que é o seguinte: na calúnia, a pessoa espalha por aí. Ela fala para os vizinhos, ela fala para os familiares, ela fala para as outras pessoas, mas ela não começa um processo. Como assim? Se essa pessoa for lá no Ministério Público, no delegado, e acusar você de ter cometido um crime e daí inicia um processo por um crime que ela sabe que você não cometeu, ela não vai estar cometendo calúnia. Ela vai estar cometendo um outro crime que se chama denunciação caluniosa, que é um crime mais grave. Na calúnia, ele não começa um processo, ele simplesmente espalha por aí. Fala pra todo mundo que você cometeu um crime. Se começar um processo, denunciação caluniosa. O segundo crime que vamos falar aqui sobre dos crimes contra a honra é a difamação. Na difamação, alguém imputa um fato que é ofensivo à sua reputação. Alguém imputa um fato ofensivo à sua reputação. Um fato determinado, um fato específico. Por exemplo, você espalha por aí que aquela vizinha que você odeia está pegando o entregador de x-salada. E ela é casada, é um bafão. Ela pode processar você por difamação. Mas aí você diz, mas é verdade, ela tá pegando ele mesmo. Eu até já bati foto pra eu provar. Não cabe a exceção da verdade? Não. Nesse caso, na difamação, não cabe a exceção da verdade. Mesmo que o fato seja verdadeiro, ela pode processar você por difamação, se ela sentir que você ofendeu a sua reputação, espalhando esse fato por aí. Ninguém mandou ser mexeriqueiro, né? O terceiro crime dos crimes contra a honra é o crime de injúria. Na injúria, alguém ofende a sua dignidade ou o seu decoro, sem ter um fato específico. É aquela coisa mais do xingamento, de xingar de retardado, de dizer que é um sem vergonha. Isso é injúria. Ou, por exemplo, você tá devendo pra alguém, aí essa pessoa vai lá e faz uma faixa e escreve, o fulano de tal é um caloteiro. Isso também é injúria, por mais que o fato seja verdadeiro. É injúria. Ou também através de gestos. Por exemplo, você é mulher, tá lá na balada, se achando a gatinha, e aí vem aquela sua vizinha inimiga mortal e joga um copo de bebida na sua cara, pra todo mundo ver que você não vale nada. Isso também é injúria, pois ofende a sua dignidade, o seu decoro. Uma coisa importante dos crimes contra a honra é que às vezes essa diferenciação é meio tênue.
exemplo, se alguém xingar você de ladrão, de bandido, isso é uma injúria ou é uma calúnia? Se a pessoa ficar só no xingamento mesmo, se ela não acusar você de um crime específico, algo específico, é uma injúria. Mas se ela disser, esse ladrão roubou o meu celular, daí já se transforma em uma calúnia. Os crimes contra a honra, uma característica dos 3, é que eles se processam por ação penal privada, que são aqueles crimes em que a própria vítima tem que dar início à ação. Não é o promotor lá no Ministério Público que vai começar o processo, é você que foi vítima. Ela se processa por queixa-crime. Existem, é claro, algumas exceções, mas hoje a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Se você gostou, clique no joinha. Para seguir nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal. E se quiser dar uma sugestão de um outro tema, escreva um comentário. Esse é o Jus Juridiquês. Até a próxima!